Então vamos lá, vamos continuar aqui com o nosso conteúdo. Então a gente viu por enquanto só o primeiro artigo, tá? Da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Vamos dar continuidade porque eu quero passar com vocês hoje os 6 primeiros artigos, tá? Então vamos falar com relação à modificação e revogação das leis. Algo que a gente já tinha visto, vocês vão lembrar, a gente já estudou isso em sala. Qual que é a regra? A regra é a gente fazer uma lei com um tempo determinado, então ela vai valer, ela vai existir do dia que ela foi publicada ou do dia que acabou lá a vacância até tal data e depois ela acaba. Ela não existe mais, ela some do mundo. Ou a regra é a gente fazer leis que se prolongam no tempo, que só vão sair de cena quando vir outra para substituir, para revogá-la. Essa é a regra, gente, tá? A gente já tinha visto isso em sala. A gente não faz leis para simplesmente sumirem depois, a gente faz leis para permanecerem. Mas existem as exceções, a gente viu, eu expliquei isso para vocês em sala, até porque existem momentos como o que a gente está vivendo agora, né? Momentos excepcionais, momentos diferenciados em que se faz necessário uma legislação só para regular aquela situação e depois ela pode mesmo desaparecer. Então a gente bota ali um período de validade de tanto tempo e depois ela desaparece. Mas esta não é a regra. A regra é que as leis sempre existam. Publiquei uma lei, é para ela ficar valendo. Ela só sai de cena quando outra substitui. Então vamos ver o que diz o artigo 2º da Lei de Introdução das Normas do Direito Brasileiro. Diz assim, ó, não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue. Esta é a ideia que a gente já tinha falado nas nossas aulas. Então, ela não tem que ter um caráter provisório, um caráter transitório. Ela tem que ter caráter permanente, só sumindo quando outra revogar ou modificar. Parágrafo 1º. A lei posterior, a lei que vem depois, revoga a anterior quando expressamente a declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que trata a lei anterior. Então, vamos voltar no nosso exemplo, temos o Código Penal hoje, vigente, 1945, vamos supor que saísse outro hoje, tá? Se este novo código regula inteiramente a matéria do que dizia o anterior, ele revogou este código anterior, tá? Ou se ele expressamente disser. Então, no final desse novo código vem escrito lá, esta lei revoga todo o conteúdo da lei número tal e se refere ao código anterior, tá? Então, essas são as duas formas da gente entender que uma lei foi revogada. Quando isso está expresso, está escrito lá no texto da lei, ou quando esta matéria regula a anterior de forma que a anterior não vai mais ter vigência, tá? Quando ela seja contrária, ela fala uma coisa, por exemplo, vamos supor que o código atual diz que não pode matar pessoas, né? Vamos supor que o código novo dissesse que pode. Então, concordam que ele foi completamente contrário ao que dizia o anterior? Então, esse anterior está revogado, porque o novo falou algo contrário a ele. Então, revogar uma lei pode ser de forma expressa, vem escrito lá embaixo, esta lei revoga a anterior. Ou ela é tão contrária à anterior, ou ela regula todo o conteúdo da anterior, que a gente entende que a anterior já está revogada. Parágrafo 2º. A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior. Então, se esta lei nova, ela só traz disposições gerais acerca do que dizia a lei anterior, ela não está revogando a anterior, tá? Ela tem que revogar, para ela poder revogar, ela tem que tratar dos mesmos assuntos, não pode ser de forma genérica, de forma abstrata, tá? Tem que ser igual, tem que tratar os mesmos assuntos. Parágrafo 3º, salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido sua vigência. Então vamos supor que, gente, esse é o Bonovox, tá? É o meu passarinho. E quando eu começo a falar, ele acha que é uma competição. Ele já entra no modo automático dele de estou competindo com ela. E aí ele quer gritar mais do que eu. Então,
Acostumem que nossa trilha sonora geralmente vai ser o Bonovox ao fundo fazendo essa cantoria dele. Então vamos lá, parágrafo 3º, salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura porque a lei revogadora saiu de cena. Então o que quer dizer? Vamos supor, voltando sempre aí nesse nosso exemplo, vamos supor que esse novo Código Penal, por algum motivo ele perdesse a vigência. Ou porque... Então a gente tem o Código Penal de 1945, daí vem um novo Código Penal agora, em 2020, como ele trata dos mesmos assuntos, como ele abrange toda a lei anterior, ele revogou a anterior, daí então ele está valendo. Só que por algum motivo, esse código novo, ele também tinha um período de vigência só. Tipo, sei lá, estava escrito no final dele lá que esse novo código perderia sua validade 2 anos depois da sua publicação. Estou inventando aqui um caso absurdo, mas vamos supor que isso acontecesse. Então, quando esse novo sair de cena, depois de 2 anos ele saiu de cena, volta aquele de 1945? Não, é isso que a lei de introdução às normas do direito brasileiro está dizendo, tá? Não é porque uma lei foi revogada por uma nova lei. Essa nova lei perde a sua validade por algum momento, por algum motivo, perde a sua vigência, a outra volta? Não, não é assim. Ou seja, para que essa nova saia de cena, precisa de outra. Isso é um princípio que a gente já tinha claro na nossa cabeça, né? Para uma lei perder sua validade, sempre tem que ter outra. Tá? Ela sempre tem que ter alguma coisa substituindo. Isso a gente tinha até conversado em sala, tá? Então é isso que o parágrafo 3º tá dizendo aqui pra gente, tá? E ainda com relação à revogação, eu falei para vocês, né? Pode ser que uma lei, ela traga já lá na parte final dela, esta lei revoga, esta lei modifica, esta lei altera o conteúdo da outra lei, tá? Então, ela fez isso de forma expressa. Uma lei revogou, modificou ou alterou outra lei de forma expressa. Mas e se ela não diz nada? Mas na hora que a gente lê, a gente vê que ela foi tão contrária à lei anterior que a gente entende que a anterior tem que ser revogada, porque não faz mais sentido. Como, por exemplo, no caso que um novo Código Penal dissesse que não é mais crime matar pessoas. Poxa, foi tão contrário ao artigo do atual Código Penal que diz que é crime, que automaticamente esse artigo aqui tem que estar revogado. Lembrem que uma revogação não necessariamente é da lei por inteiro, tá? A gente pode revogar só pedaços, pode revogar um único artigo, pode revogar um único artigo. Então, a nova lei disse que matar não é mais crime. Então, esse artigo aqui da lei anterior, do Código Penal anterior, automaticamente a gente entende que ele está revogado, certo? Mas não foi expresso, porque a lei nova não escreveu lá este dispositivo revoga o artigo lá do Código Penal que diz que matar é crime. Não veio expresso. Então, como que a gente chama? A gente chama de revogação tácita, tá? Revogação tácita é o nome que a gente dá para essa revogação implícita. Ela não foi expressa, ela não foi escrita, não foi exteriorizada, mas ficou implícito. No momento que a gente leu, a gente já entendeu que esta lei é tão contrária a essa outra que eu tô entendendo que precisa revogar. Então foi implícito, foi uma revogação tácita. Não esqueçam desse nome, tá? Revogação tácita, porque a partir de agora vocês vão ouvir falar muito disso sempre nas aulas, tá? Os professores falando, teve revogação tácita de tal coisa. Vocês têm que entender o que isso quer dizer. Foi revogado, mas não veio por escrito. A gente entendeu que foi revogado, certo? Artigo 3º da lei, gente, vai falar sobre alegação de desconhecimento da lei. Vamos lá. Aqui no Brasil, ninguém pode se excusar. O que é excusar? Tentar se esconder, tentar não cumprir, tentar fugir da obrigatoriedade. Então, ninguém pode se excusar, pode tentar fugir da obrigação de cumprir uma lei, alegando que não sabia. Matar é crime? Não sabia, por isso que eu matei, porque eu não tinha ideia. Ninguém no Brasil pode fazer isso, tá? A gente não aceita. Tá, professora, mas você deu o exemplo aí de matar.
né? É meio óbvio que a pessoa ela pode até não saber que existe um Código Penal e que está escrito lá que matar é crime, mas até por uma convenção social ela sabe que não se deve, né? Tá, mas vamos pensar então numa coisa mais, sei lá, numa coisa diferente. Deixa eu pensar aqui para vocês. Sei lá, eu sempre dou o exemplo, acho que até já usei em sala com vocês, do soltar balão, né? Eu já usei esse exemplo com vocês, mas eu vou usar de novo. Soltar balão. Então, soltar balão é um crime. Não aquele balão com a cestinha que as pessoas saem voando, tá, gente? Aquele balão que vai fogo, depois ele cai, queima tudo, tá? Isso é crime. Professora, mas eu não sabia. Nossa, eu faço balão desde criança, época de festa de São João, então só balão, a gente solta vários. Eu não sabia. Então, chega lá o policial, te pega, te leva para a delegacia, vai fazer um boletim de ocorrência, vai ter um termo circunstanciado, vai ter todo um processo penal ali por conta do crime que você cometeu, e você vai falar assim, mas eu não sabia. Vai colar? Não vai colar, porque a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro já falou pra gente que ninguém pode dizer que não sabia. Olha lá o artigo 3º. Ninguém se excusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. Mas aí, gente, vamos conversar aqui, vamos combinar. Quem é que conhece todas as leis do Brasil? Tem como? Não tem lei sendo publicada agora, desde que a gente começou esse vídeo, que tem 11 minutos até agora, alguma lei já foi publicada em algum lugar desse país, tenho certeza absoluta disso. Gente, como é que faz para conhecer tudo? Não tem como, né? Então concordam que isso é meio difícil. A gente mesmo, vocês vão ver, né? Quando vocês se formarem, se vocês forem advogar mesmo, dificilmente vocês vão advogar em tudo. No criminal, no trabalhista, no civil, consumidor, família, ambiental, tributário, empresarial, faço tudo, né? Um advogado completo. Você não vai conseguir conhecer todas essas leis. A gente se especializa em um determinado assunto e ainda assim, olha lá que vai ter vezes que a gente que se especializou num assunto não sabe tudo daquele assunto, tá? Então isso é muito difícil, mas é a regra, tá? É o que a lei traz pra gente. Ninguém pode dizer eu não sabia disso, tá? Na prática, o que acontece muito é que os juízes eles aplicam, eles levam em consideração a questão do atraso intelectual. A minha mesa está balançando aqui porque está ventando, daí eu acho que o vídeo vai ficar assim. Vamos ver se para. Os juízes eles levam em consideração atraso intelectual e afastamento geográfico. Então, como que seria isso? Atraso intelectual. Pensa que senta na frente de um juiz uma pessoa completamente desprovida de acesso à educação, à informação, uma pessoa que não sabe assinar o nome, completamente analfabeto, e alega que não paguei o imposto, porque eu não sabia que esse imposto existia. Eu não sabia que eu tinha que declarar imposto de renda, vamos supor, eu não sabia disso. Tá? Então o juiz ele leva em consideração, ele percebe ali que é uma pessoa com um atraso intelectual, que como é que a gente cobra isso dela? Ou afastamento geográfico. Hoje em dia é um pouquinho mais difícil a gente pensar nisso, mas quando o decreto foi feito, lá em 1942, isso era muito comum. As pessoas viverem num isolamento, num afastamento tão grande da sociedade civil, que elas não têm conhecimento, elas não têm acesso às leis, acesso ao que é certo, o que é errado, o que está proibido, o que está permitido. Elas vivem num local tão afastado, tão distante, sem internet, sem TV, às vezes sem luz, sem água, né? Como é que você vai cobrar dela que ela saiba que ela tem um imposto a declarar anualmente, né? Então, mais ou menos é essa a ideia. Tem um exemplo clássico que contam muito, mas sinceramente eu não sei se ele é verídico, mas serve aqui, vai dar pra gente entender. De que o juiz ele estava numa situação dessa, de perceber uma pessoa ali com um atraso intelectual, com uma questão de afastamento geográfico muito grande, mas ele precisava comprovar, ele precisava ter certeza daquilo para poder acabar absolvendo até a pessoa, porque a pessoa não tinha conhecimento do que estava fazendo. E aí ele perguntou para esse réu, né, que estava sendo acusado ali, ele perguntou: o senhor sabe quem é a Xuxa? E ele fez uma cara completamente de oi, quê? E ele não tinha a menor ideia. Então você veja uma pessoa no Brasil que não sabe quem é a Xuxa,
ela vive num isolamento geográfico, num atraso intelectual, que a gente entende que ela não tenha conhecimento, não tenha acesso à legislação. Mas a regra é: ninguém se excusa de saber das leis, tá? Ninguém pode alegar desconhecimento para descumprir uma lei. Ainda mais a gente agora que tá no mundo do direito, gente, sem chance, tá? Tem que saber. Quinto ponto, aplicação das fontes do direito. Então, o artigo 4º vai dizer para a gente assim: quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com analogia, costumes, princípios gerais do direito. Vocês lembram? A gente teve essa aula. Vocês lembram que a gente conversou sobre fontes do direito, né? Então, a gente viu ali que a lei não é a única fonte, não é o único lugar de onde o direito brota, né? Não é só da lei. A gente viu lá. Tem jurisprudência, tem doutrina, tem princípios, tem analogia, tem tantas outras fontes do direito que podem ser utilizadas. Eu conversei com vocês sobre isso na sala, não precisa nem a gente perder muito tempo, tá? A ideia aqui é a seguinte: um juiz ele nunca pode deixar de sentenciar porque ele diz assim, não tem lei que fala disso. Não sentencio porque não tem lei sobre o assunto. Ou então, a lei é obscura, não dá para entender o que a lei está querendo dizer. Ficou ruim aqui a interpretação dessa lei, então como eu não entendi o que ela quer dizer, eu não vou dar sentença. Se você não entendeu o que a lei quer dizer, você pega a doutrina e vai ler. Daí você vai entender, porque algum doutrinador, algum estudioso do assunto já fez a interpretação para você, juiz. Então a ideia é, o juiz ele nunca pode deixar de dar uma sentença porque não tem lei falando do assunto ou porque ele não entendeu a lei. O que ele faz? Ele recorre a estas outras fontes que o direito nos traz, tá? E aqui propriamente a lei falou em analogia, costumes, princípios gerais do direito, tá? Estas 3 aqui. Mas existem as outras também que o juiz pode sim se valer dela, de qualquer uma delas. Fins sociais e exigências do bem comum, artigo 5º, vai dizer para a gente assim: na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum. Então, o que isso quer dizer? O juiz ele sempre tem que buscar atender aos anseios da sociedade da atualidade. Isso a gente também conversou em sala. Então, o juiz ele não tem que olhar para trás e nem para frente. Ele não é evidente para tentar prever como que a sociedade vai se comportar depois dessa pandemia, por exemplo. Vocês têm dúvida de que a nossa sociedade vai mudar? E muito depois disso? Não só a nossa, né? As sociedades aí pelo mundo todo. Vai ter alterações. O juiz ele não tem que ficar olhando para o futuro e nem olhar para trás. Ele tem que atender as exigências da sociedade atual. E eu lembro que em sala a gente falou muito da questão do casamento, do divórcio. A sociedade antigamente não aceitava o divórcio. Hoje, ok, a gente aceita perfeitamente o divórcio. Então, o juiz ele não tem que, na hora de sentenciar a respeito de um divórcio, olhar para a sociedade de antes ou olhar para o futuro e falar, olha, mas a sociedade ainda vai evoluir e a gente ainda vai permitir, sei lá, um divórcio de outra forma, um divórcio diferenciado. Ele não tem que fazer isso, tá? Ele tem que atender os anseios da sociedade da atualidade e pensar no bem coletivo, no bem comum e não só no que vai favorecer aquele único processo, aquela única pessoa, aquele indivíduo, tá? Ele tem que pensar na sociedade como um todo, ok? Eu coloquei aqui exemplo para vocês, que não fui eu, tá no livro do Venosa, vocês vão ver, porque vocês vão ter acesso a esse material. Sobre a questão de atender ao bem comum, ele coloca como exemplo realmente a proteção ambiental, porque a gente não protege o meio ambiente para uma pessoa, para aquela pessoa favorecida, para aquela comunidade, não. É bem comum, é para todo mundo, tá? A gente protege a Amazônia lá no norte do país para o nosso bem aqui no sul também, tá? Então o juiz ele tem que sempre olhar pro bem comum. E a parte 7 da nossa aula, que é o artigo 6º, importantíssimo. Ele vai trazer aqui 3 conceitos que vão acompanhá-los para o resto das suas vidas. Vocês têm que saber esses 3 conceitos, tá? Tem que saber diferenciá-los. Diz assim o artigo 6º: a lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitando o ato jurídico perfeito, direito adquirido e coisa julgada. Vamos lá.
Esses três princípios, né, o ato jurídico perfeito, coisa julgada e direito adquirido, eles também estão previstos na Constituição, lá no artigo 5º, como sendo direitos e garantias individuais. Todo indivíduo tem estas três garantias aqui, tá? Então isso já vem também lá na Constituição, é considerado uma cláusula pétrea. O que é uma cláusula pétrea? Que não se altera, tá? Não pode tirar isso da Constituição de jeito nenhum, tá? Então, direito adquirido, coisa julgada e o ato jurídico perfeito são princípios que a gente não pode tirar de ninguém. Todo indivíduo tem que ter. Vamos lá. No próprio artigo 6º aqui, os 3 parágrafos vão trazer definição para a gente. Vou ler, mas vou explicar também. Então, o parágrafo 1º diz: reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou. Então, o ato jurídico perfeito, gente, é aquele ato que ele iniciou e ele terminou durante a vigência de uma lei, tá? Então, a lei que vem depois, ela não pode atingir esse ato, tá? Porque ela não pode regular. Então, vem uma lei amanhã que diz, vamos supor, eu vendo o meu carro para vocês, vendo o meu carro para um de vocês. A gente negocia, eu vou parcelar em 10 vezes uma entrada e 10 vezes. Essa foi a forma que a gente contratou. Então, a gente assinou esse contrato, tá? A lei diz que isso pode, tá? Os contratos particulares, eles têm ali as suas regras, o que deve ser cumprido, mas nessa questão de parcelamento, a lei não se mete, então estava tudo ok, estava tudo dentro da perfeição. A gente parcelou em 10 vezes. Tá assinado, registrado em cartório, tudo bonito. Lá na 5ª prestação, no 5º mês que a gente firmou esse contrato, vem uma nova lei e diz que contratos de compra e venda de veículos não permitem parcelamento, de jeito nenhum. Oi? E agora? A gente fez um contrato, concordam? Esse contrato ainda não foi integralmente cumprido. E aí, essa nova lei vai se meter no contrato que a gente tinha feito, sim ou não? Não, porque foi um ato perfeito, um ato jurídico perfeito, dentro daquele momento. A gente assinou ele 5 meses atrás. 5 meses atrás era completamente válido fazer um contrato desse tipo. Então, ato jurídico perfeito, um ato que se iniciou e se consumou. Professora, mas ainda tinha prestações a vencer, mas o ato foi a assinatura do contrato. Esse é o ato, tá? A gente ainda está cumprindo as parcelas, mas o ato de assinar o contrato existiu. Ele se iniciou e se consumou dentro da vigência de uma lei que permitia. Então, o ato jurídico perfeito, ele se inicia e se finaliza dentro da vigência daquela lei. Uma lei posterior não vai poder alterá-lo. Parágrafo 2º. Consideram-se adquiridos, assim, os direitos que o seu titular ou alguém por ele possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo pré-fixo ou condições pré-estabelecidas inalterável a arbítrio de outrem. Então, o que isso significa? Direito adquirido. Se eu vou dar o exemplo para vocês aí da reforma da Previdência, né? Então, a Previdência reformou. Então, de repente, tinha que trabalhar 60 anos para poder se aposentar e agora tem que trabalhar 62. Mas se vamos supor, trabalhar 60 anos foi ótimo, né? Trabalhar até os 60. Vamos supor, eu tinha já meus 60 anos. Eu já tinha cumprido todos os requisitos para me aposentar, mas não me aposentei porque eu não quis. Eu continuei trabalhando por prazer, porque eu amo ir para a sala de aula, porque eu quero continuar dando aula, enfim. Eu continuo exercendo a minha profissão. Mas concordam comigo que eu já tinha adquirido o direito de me aposentar? Eu só não me aposentei porque eu não quis mesmo? Isto é direito adquirido. Eu cumpri os requisitos que a lei dizia que eu precisava, eu cumpri com todos eles dentro do momento em que aquela previdência valia. Agora vem uma nova previdência, vem uma nova lei previdenciária para dizer que eu tenho que trabalhar até os 62. Espera, eu adquiri o meu direito lá na lei anterior, tá? Isto é direito adquirido. Se eu adquirir o direito na vigência da lei anterior, a hora que eu quiser exercer esse direito, eu vou exercer, tá? Agora a lei diz que eu tenho que trabalhar até 62 e eu tô com 61. Eu posso pedir para me aposentar?
Na época que eu completei os 60, estava valendo a lei anterior. Eu adquiri o direito. Eu vou exercê-lo no momento que eu bem quiser. Eu coloquei aqui para vocês que não existe direito adquirido sob expectativa de direito, tá? Então, um exemplo para vocês seria assim, ó, herança. Então, eu tenho a expectativa de um direito. No momento que os meus pais falecerem, eu tenho direito a uma herança, tá? Eu posso exigir dos meus pais que me entreguem já a parte da minha herança? A parte que me cabe? Vou lá e falo assim, ó, chega, deu pra mim, né, brigamos aí no último churrasco, eu quero a minha parte da herança que eu vou dar no pé. Posso? Não. Eu posso exigir isso legalmente, chegar na frente de um juiz e falar, mas eu tenho direito à herança. Você tem direito à herança, mas esse teu direito ele está condicionado a um evento futuro, a morte dos seus pais, tá? Então não existe esse direito adquirido, mas eu cumpri com todos os requisitos para a herança, sou filha deles, legítima, registro, tudo certinho, eu cumpri com os requisitos, mas não existe esse direito adquirido sob uma mera expectativa de algo que ainda vai vir a acontecer. Porque vamos supor que até que os meus pais faleçam, aconteça alguma coisa e eles dilapidem, eles percam, eles acabem com todo o patrimônio deles. Então, eu tinha só uma expectativa de que um dia eu ia ter herança. Entenderam bem isso? Então, não existe esse direito adquirido sobre algo que é futuro, que é só uma expectativa de que um dia, quiçá, vai acontecer. E, por fim, chama-se coisa julgada, ou caso julgado, a decisão judicial que já não cabe mais nenhum recurso. Então, esse é mais tranquilo, né? A gente ouve falar aí o tempo todo sobre coisa julgada. Coisa julgada é assim, eu entro com uma demanda, eu entro com uma ação, né, diante de um juiz. Esse juiz vai me dar uma sentença. Se eu ou a outra parte estivermos, ou ambos, né, estivermos insatisfeitos com essa sentença, a gente faz um recurso, a gente recorre para uma instância superior. De novo, a gente pode recorrer. Em últimos casos, a gente vai chegar lá no STF, mas aí são questões constitucionais, enfim. Importante a gente saber que existe essa questão de poder recorrer. Mas, gente, isso tem limite, tá? Não é assim, aí fico recorrendo. Vai recorrer para quem, no fim das contas? Para o Papa, né? Para Deus. Não tem? Então, chega uma hora que acabou, não existe mais nenhuma possibilidade de recurso, você tem que se contentar com aquela decisão final. Então, a gente diz que coisa julgada, que houve coisa julgada, tá? Não tem mais nenhuma possibilidade de se recorrer daquela decisão, ok? Então, gente, os 6 primeiros artigos, ok, passamos por todos eles. O que eu espero de vocês? Que vocês tenham visto os 2 vídeos até o final, que vocês tenham acompanhado com o roteiro que eu deixei junto com vocês e agora que vocês leiam o material do Venosa que eu tô colocando junto, tá? Então, somando aí os 2 vídeos, não chegou a dar o nosso tempo de aula, então ainda sobra um pouquinho para vocês começarem a leitura, daí são 2 dias, então vocês ainda têm o outro dia para continuar com a leitura, então dá tranquilo para dentro do nosso horário de aula fazer tudo isso, tá? Para que na semana que vem a gente se encontre novamente, eu vou gravar novo vídeo, a gente vai conversar mais um pouco e logo tá chegando já a nossa revisão para a gente poder fazer prova, tá? Não é porque a gente tá aí afastado que não vai ter prova sim, tô aqui bolando 1001 coisas pra gente poder fazer a nossa prova, certo? Então, espero que tenha sido bem explicativo para vocês esse vídeo e qualquer coisa vocês sabem que vocês podem me procurar a qualquer momento, vocês podem pegar meu WhatsApp, me mandar mensagem, me mandar e-mail, se comuniquem, não fiquem com dúvidas, certo? Um abraço, gente!